Estamos iniciando mais um podcast do Museu de Arqueologia Bíblica, dando sequência às nossas entrevistas sobre a pós-graduação em História e Arqueologia do Antigo Oriente Médio e Próximo e Mediterrâneo, aqui do UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. E hoje nós temos em especial, não mais um formando na turma, mas um professor. Nós temos aqui o professor Luiz Gustavo, que é professor da pós de Arqueologia aqui do UNASP, e ele tem a sua formação em Teologia pelo UNASP. Ele é mestre em Arqueologia em Línguas Semíticas pela Trinity International University. E o seu doutorando, ele é doutorando, na verdade, doutorando em Bíblia Hebraica pelo Boston College. E a sua aula, a sua disciplina na qual ele apresenta, na nossa pós de Arqueologia, é sobre Mesopotâmia. E ele estará conosco aqui falando um pouco sobre as suas pesquisas, sua formação em História, Arqueologia, de onde veio o interesse. Então vai ser um papo muito legal. Então, professor, fique muito à vontade. O grupo que nos ouve é do Museu de Arqueologia Bíblica, que nos acompanha nas nossas redes sociais e que também tem interesse em fazer parte desse grupo, que pretende se especializar ainda mais em História e Arqueologia. Obrigado pelo convite, Sérgio, de participar desse momento com você e falar aí para o podcast aqui da pós. E é uma alegria falar aí com ex-alunos, alunos atuais, e eu falo atuais porque eles ainda têm que receber a nota dos trabalhos que eles me deram, Eu acabei tendo aí uma dificuldade, período de mudança de um lugar para outro, e aí atrapalhou um pouquinho a avaliação dos alunos. Estou até me justificando já com aqueles que não receberam nota. E falar também com futuros alunos. E eu fico muito feliz aí com a oportunidade e com essa, não apenas de falar para você, mas também de lecionar essa matéria para essa pós-graduação. Que legal. Então, olha só, primeira pergunta que nós temos aqui, de onde veio esse interesse, por História e Arqueologia? Você tem uma primeira formação em Teologia, e foi na graduação que você sentiu esse interesse, esse tendenciamento ali à História, Arqueologia? De onde veio, assim, esse interesse por esses temas, Na verdade, veio antes da graduação. Eu me lembro na época que eu estava começando o ensino médio, eu cresci num lar onde se lia muito a Bíblia e se estudava muito o livro do profeta Daniel, lá do Antigo Testamento, onde o foco é a vida desse jovem profeta nas cortes de Babilônia e depois do Império Persa também. E então eu sempre me fui fascinado por esse mundo distante que era Babilônia, Pérsia, esse mundo da Mesopotâmia, ou aquela região um pouquinho mais além ali, que é a região do Irã. E eu me lembro que na época do ensino médio, eu achei 2 livros numa livraria cristã. Um, acho que chamava-se Povos do Mundo Antigo Povos do Antigo Testamento, alguma coisa assim era o título. Eu não lembro o nome do livro mais, mas eu lembro que esse livro, juntamente com um outro que era Panoramas do Antigo Testamento, onde tinha vários aspectos cronológicos, tanto do Antigo Testamento, tanto quanto a reis assírios, rei dos hititas e tudo mais. E eu comecei a ver aqueles nomes, aquelas datas, e aquilo assim me trouxe uma alegria muito grande. Eu falei, uau, eu quero estudar isso. E aí, eu vim fazer teologia aqui no UNASP. Apesar de ter feito teologia, eu sempre estava focado no mundo antigo, no Antigo Oriente. E tive uma grata oportunidade de ter conhecido o pastor Rodrigo Silva naquela ocasião. Isso foi lá por 2003. E quando eu vim aqui para o UNASP, e a gente acabou se conhecendo, eu lembro que ele pediu ali para ajudar, sendo um voluntário ali no museu, apresentando umas peças para pessoas que viessem visitar. E aí eu lembro de ver aqueles objetos constantemente ali, tijolo de Nabucodonosor, tablete cuneiforme lá de Ur dos Caldeus e tudo mais. Isso só foi servindo de combustível para essa paixão pelo mundo antigo. Aí depois de formado, depois de trabalhar um tempo aqui no Brasil, minha esposa e eu, a gente falou, a gente vai atrás de educação no exterior agora. E eu já sabia que eu queria estudar Arqueologia do Antigo Oriente e Línguas Semíticas. E pós esse mestrado, eu falei, eu quero mais e vou aí para o doutorado
na área de Bíblia hebraica, sim, mas o meu programa de doutorado e os meus professores se preocupam muito com o mundo do Antigo Oriente. Então, é um doutorado em Bíblia hebraica, mas também contemplando aí civilizações do mundo antigo. Olha só, que legal. Então, desde a sua formação ali, né, antes da graduação, você tem esse interesse para o mundo antigo. E a próxima pergunta tem a ver com essa relação. Há um dizer, né, não sei se é tão verdade assim, mas de que muito já foi dito e, na verdade, tudo já foi dito sobre o mundo antigo, né? E a pergunta que eu faço é se existe ainda possibilidades de pesquisa nesses povos antigos, se ainda existe coisas a serem descobertas, que a gente está falando de 3.000 anos atrás, né? Até mais, você está sendo modesto, está sendo muito novo aí com a sua cifra. Sim, é um mundo ali onde já se pesquisou e falou muito. Ainda existe possibilidade de pesquisa, de estudar esses povos ainda? Eu creio que sim. Essa é a vantagem da arqueologia. Vamos falar aqui, fazer uma comparação, né? Minha formação envolve o estudo da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e aí do outro lado a gente tem a arqueologia ou estudo dessas civilizações do Antigo Oriente. Quando você está estudando o texto bíblico, eu acho que é mais fácil de concordar com essa máxima que você deu. Uhum. Praticamente tudo já foi dito sobre o que está escrito aqui. Eu me lembro recentemente, 2 ocasiões, eu tive uma ideia sobre um determinado tópico que eu estava pesquisando, e eu tive uma ideia que eu achei que era revolucionária. A gente às vezes tem esses complexos de grandeza, né? Acha que que descobriu algo novo. E aí, eu, fuçando na literatura, achei um artigo de alguém que tinha feito o mesmo argumento no ano que eu nasci, né? Então, era até uma forma curiosa de Deus, se você acredita em Deus que está ouvindo, Deus, se não o universo, dizendo para você, seja mais humilde, que você não está vendo toda a história, não. Tem gente que viu muita coisa antes de você. Mas, mais recentemente, escrevendo um artigo com um professor, a gente estava ponderando a possibilidade de uma certa palavra lá numa história bíblica significar determinado aspecto do texto. E aí, para nossa curiosidade, a gente encontrou um livro em alemão do século XIX que fazia o mesmo argumento. Então, assim, é muito difícil de você trazer algo novo no que diz respeito à Bíblia, porque por 2.000 anos, até um pouquinho mais, se você incluir aí os intérpretes judeus aí, muita coisa já foi dita. Agora, arqueologia, textos do Antigo Oriente. Todo verão, seja em Israel, seja as poucas escavações que acontecem no Líbano, as escavações que acontecem ali na região do Iraque, do Kurdistão do Iraque ou do sul do Iraque, essas escavações acabam trazendo textos novos, principalmente do Iraque, né? Mas recentemente foi descoberto, por exemplo, restos de baunilha encontrados lá em Megido, em Israel, e essa baunilha vinha agora eu não me lembro se é Sri Lanka, eu acho que era Sri Lanka. Então, esse tipo de descoberta você acaba fazendo porque a arqueologia não examina simplesmente estruturas colossais, templos, palácios, ela vai para aquilo que era usado no dia a dia. E aí você vai descobrindo mais o dia a dia de uma civilização, de um povo, pelos pequenos restos que são deixados deles, né? O Tupperware desse pessoal, né? Uhum. Os potinhos ali de margarina que eles usavam para guardar refeições. Alguém recentemente fez uma pesquisa ou uma publicação do tipo de incenso que era usado num templo israelita, na verdade um templo de Judá, não de Israel, mas um templo de Judá, na cidade de Arad, e parte desse incenso tinha cannabis, por exemplo. Uhum. Então, isso aqui está longe de falar que o pessoal usava cannabis, ou fumava maconha, alguma coisa assim, longe disso. Que eles usavam aquela erva como parte do incenso. Você não sabe disso pelo texto bíblico, né? Você não saberia disso, poderia saber disso sendo usado em outras culturas, mas naquele território você descobre isso através de estudos arqueológicos. Então tem muita coisa para descobrir, sim, e quem é interessado, quem é desejoso de conhecer mais sobre o assunto, com certeza vai acabar esbarrando em algo novo para ser explorado, para ser discutido. Sim, e é interessante que
nós podemos falar do que já é conhecido, mas com outra perspectiva, com outra abordagem. Estava lendo a notícia, acho que ontem, foi talvez, possivelmente, descoberto o túnel que leva à tumba da Cleópatra. Né? Descobriram esses últimos dias. E é algo do Egito, quando a gente pensa em Egito, nossa, já foi dito tudo, já descobriu tudo, mas existe possibilidade, né, de ainda descobrir, dúvida, né? Sem dúvida, principalmente no Egito, é incrível. Sim. Toda semana parece que acharam um sarcófago lá. É um negócio absurdo. Ou inscrições, é inscrição para tudo quanto é lá no Egito. Em Israel é extremamente difícil achar uma inscrição. Aliás, alguém inclusive publicou aí essa semana ou esse mês a inscrição mais antiga de Israel. Olha só. A mais antiga, 17º século antes de Cristo. É um pentezinho para remover piolho. Olha e tem uma inscrição ali. E é uma inscrição muito antiga, piquititica, e agora vai ter uma explosão de publicações sobre o assunto. Olha só. E falando sobre inscrições, você tem o seu mestrado ali em línguas semíticas, né? Como que é o processo de tradução? É muito demorado? Você estudou tanto que bate o olho e já traduz? Quem dera, quem dera. Eu conheço pessoas que são assim. Eu Sim. conheço professores que são assim. Eu destaco aqui professor Eckhart Fromm, da Universidade de Yale. Fromm é um tremendo de um assiriólogo, e a gente chama de assiriólogo aqueles que são especialistas em línguas e culturas da antiga Mesopotâmia. Então, sumeriano, acadiano, essas línguas todas, ou a escrita cuneiforme com todas as línguas que eram utilizadas, é a área de estudo de um assiriólogo, ou parte da área de estudo de um assiriólogo. E Eckhart Fromm, ele é capaz de pegar um tablete e ler. Tanto é que, recentemente, o Museu da Bíblia, lá de Washington, adquiriu um monte de tabletes cuneiformes ilegais. Eles disseram que não sabiam, pelo menos, e tiveram que devolver para o Iraque. Mas quem examinou os documentos foi Eckhart Fromm, e ele passou não sei quantos dias com os tabletes ali, leu praticamente todos e ficou impressionado com o que ele achou ali, as informações que tinham ali. Inclusive, acho que encontrou a localização de uma cidade que nunca tinham descoberto onde era. Sim. E o tablete dava coordenadas para isso. Tem lá o curador do Museu Britânico, Iver Finkel, que parece até um personagem de filme de mágico, né? Barbudo, careca, velho. E ele é outro também que sabe ler os textos cuneiformes, assim, bate o olho e já identifica. Mas treinar o olho, assim, para ler dessa forma requer muito tempo, uns 10 anos. E você precisa ser alguém que se dedica única e exclusivamente para isso. Digamos que essa é uma parte auxiliar da minha formação, não é a principal. Então, eu tive quase 2 anos... Tive 2 anos de sumeriano, que é a língua mais antiga registrada nos tabletes cuneiformes. E no começo, você tem que olhar constantemente ali uma lista de sinais para reconhecer o sinal, para ver se você está dando o valor certo daquele sinal. Mas depois ali de algumas semanas, de praticar constantemente ali essa exposição à escrita, a coisa flui mais naturalmente. E quanto a acadiano, que aí também usa a escrita cuneiforme, mas é uma escrita... é uma língua semítica, diferente do sumeriano, aí você tem a dificuldade de que um sinal, às vezes, tem mais de 2 ou, às vezes, 3 potenciais significados, mas existem as formas também de você treinar o olho para conseguir deixar esse processo mais rápido, né? Só que, infelizmente, essas línguas são como um músculo. Se você não exercita, você perde. Sim. Eu sei a gramática de acadiano, eu sei a gramática de sumeriano, basicamente, assim, os contornos gerais, mas se eu não estou lidando com ela constantemente, toda vez que eu vou lidar com um texto nessas línguas, eu preciso dar uma revisadinha básica ali para saber primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular e por aí vai, né? Ou quando marca o objeto direto da frase. E aí requer um conhecimento gramatical que saiba identificar essas coisas que eu estou falando, que entenda essa nomenclatura e tudo mais. E já hebraico, que é outra língua semítica, aí já é meu instrumento de trabalho. É mais eu conheço comum, né? O tempo todo. Sim. Nós temos no UNASP, né, que o curso de teologia, que
acredito que seja o mais próximo dessas línguas antigas. Então, estuda-se hebraico, grego, e no hebraico tem 1 ano de hebraico, né? Só que se você não se exercita, né, a gente percebe que entre os alunos se perde e acabou. Então, é um processo de contínuo aprendizado, né? E aqui no MAB, nós temos uma série de tablets com escrita cuneiforme, em acadiano, e é um projeto nosso, né, de poder fazer algumas traduções que ainda não foram realizadas, né, desses tablets. E eu acredito que, podendo-se haver pessoas interessadas em estudar sobre isso, a cultura e até mesmo o conhecimento bíblico e até do mundo antigo, no Brasil, né, que é onde o nosso museu está inserido, acredito que será de grande valia, né? E você, como professor da pós em História e Arqueologia, se existem pessoas hoje que estão nos ouvindo, que se interessam por estudar esses temas, línguas antigas, civilizações antigas, que convite você faz para que ele, nesse exato momento, entre no link e faça a sua inscrição? Entre no link, faça a inscrição. Esse é o meu conselho. Esse é o meu conselho. Você vai ser exposta a um universo muito rico, muito amplo, com inúmeras oportunidades de você falar, pô, eu gostei desse assunto, vou me especializar, vou ler mais sobre esse assunto. Você vai receber indicação de leitura de professores das principais obras sobre determinado assunto e vai poder aprender com autoridades, né? Você vai poder ler o livro de, sei lá, eu vou citar aqui um exemplo. Na minha matéria de Mesopotâmia, eu cito muito o livro de Mário Liverani, Antigo Oriente, que para mim deve ser a melhor obra sobre o Antigo Oriente hoje em língua portuguesa. São mais de 500 páginas e tal. Por que eu conheço essa obra e por que eu cito essa obra e recomendo essa obra para meus alunos? Boston College, onde eu estudei, ela é pertinho de Harvard, e lá em Massachusetts, em Cambridge, Harvard, né? E aí, no meu período lá, eu tive a oportunidade de fazer algumas classes como aluno visitante, às vezes com um crédito, às vezes simplesmente como visitante em Harvard. E uma das matérias que eu fiz foi a História do Antigo Oriente. E aprendi demais naquela disciplina, mas assim, toda semana era uma avalanche de informação com um tremendo de um acadêmico chamado Gojko Bariamovic, excelente professor, didático, experiência de campo, muito bom. Qual era o livro que ele usava? Mário Liverani. Olha só. Então, o que eu estou fazendo para os meus alunos na pós é passando aquilo que eu recebi dos melhores para eles hoje. Então, tenho certeza que a experiência dos outros professores da pós, o que eles tiveram de melhor na educação deles, eles estão passando para os alunos da pós. E está de fácil alcance hoje. Educação à distância, eu acho que é o futuro da educação em vários aspectos. Não medicina, evidentemente, né? Não dá para aprender como fazer uma operação pelo Zoom, mas esse tipo de tópico, eu acho que vale muito, muito a pena mesmo se envolver com esse tipo de área. E se me permite só dizer algo, já que eu falei de Harvard e você falou dos tabletes do NASP, quando eu vim em 2007 aqui, eu vi alguns desses tabletes que estão no cofre e tudo mais, protegidos, e eu tirei algumas fotos, autorizado, evidentemente, a fazê-lo, e mostrei para Piotr Steinkeller, que era o sumeriólogo de Harvard, que agora está aposentado. E ele leu alguns dos tabletes ali. Só que eu não tomei nota e não era o propósito, mas tem coisa interessante nesses tabletes. E eu acho que precisa alguém tirar o tempinho aí para estudá-los. Olha só, então o nosso acervo ele está disponível para os alunos da pós-graduação em História e Arqueologia. Inclusive, tem alguns alunos que moram perto, que já vieram visitar o nosso acervo, tiveram contato de maneira presencial com a peça. Então, as aulas elas são em formato virtual, né? São aulas não gravadas, mas aulas que são ao vivo, né? Com os professores. Então, tem que o professor Luiz Gustavo, que é especialista no assunto, e possibilita esse contato, né, com esses objetos que, com certeza, faz total diferença. Nesse contexto, né, que a gente viveu de pós-pandemia, muitos cursos se consolidaram sendo virtual, né? E você falou que acredita que isso é uma tendência do futuro, né? O ensino à distância será dessa forma. E como que você vê a sua experiência dos alunos, né? A gente tem alunos de vários lugares, né, do Brasil, até pessoas que estão estudando fora. Como que é essa interação? Vocês conseguem ali
de uma certa forma, suprir a falta do presencial? Como que é essa experiência lidando com os alunos que estão ali? Essa é uma boa pergunta. A forma como a nossa pós é organizada, a gente tem 2 dias cheios, né, de aulas, 8 horas de aulas. E você tenta tornar o mais agradável possível para os alunos, né? Seja dando espaço para interação, seja ali dando um intervalo entre cada bloco de aulas, para que o pessoal consiga ter o seu momento assim de descanso, porque ficar sentado por muito tempo acaba sendo complicado. Mas é muito gostoso o pós-aula, quando depois de 1, 2, 3 ou 4, 5 meses, algumas semanas ou vários meses, você tem alunos entrando em contato contigo, como aconteceu comigo ontem, um aluno mandou uma mensagem falando, olha o livro que eu comprei, um livro em inglês que ele ouviu na aula, a recomendação, comprou um outro também, e isso é tão recorrente. Poxa, gostei das aulas, professor, muito legal, olha aqui o livro que eu estou lendo. E aí eu vejo lá nos stories do Instagram de um aluno ou de uma aluna que ele está lendo aquela obra, e aí você fala, pô, tá indo adiante esse conteúdo que foi passado aqui. E nada supre a falta do contato físico, né, se fosse uma aula presencial. Mas a gente está longe de viver no mundo ideal, né? Sim. Sendo assim, se a vida nos dá limões, vamos fazer uma limonada. Se a educação vai ser online, faremos assim. E até agora eu só posso elogiar os alunos com quem eu tive contato na pós. Todo mundo sério. Se isso daqui fosse aula de ensino médio, seria diferente. Aí teria um monte de desculpa, que não conseguiu fazer trabalho e tal, que caiu o trabalho quando a pessoa estava saindo do ônibus, ou que o gato comeu. Sim. Então, esse tipo de coisa seria comum. Mas na pós, é todo mundo sério, todo mundo adulto, todo mundo que está ali está pagando para aprender. Sim. E a única coisa que o professor ou a professora pode fazer nessas horas é dar o conteúdo, é ajudar esse aluno ou essa aluna a crescerem, a aprenderem, né? Sim, e muito interessante a maneira como humanizada, né, que os professores eles lidam com os alunos. Eu percebo conversando com os alunos que a gente já teve esse papo, né, aqueles que estão finalizando ali o ano letivo, eles elogiam muitas aulas, a maneira como o contato é possível, a acessibilidade aos professores, isso faz muita diferença. Professor, muito obrigado por esse tempo que a gente conversou sobre suas pesquisas, sua formação, o interesse que você teve em história e arqueologia, como que foi esse processo e como que é, né, o seu processo de ensino, né, na pós-graduação. Agora você tem alguns minutinhos para dar suas considerações finais, incentivar alguém a estudar, caso esteja em dúvida, como que foi para você lidar com esses temas. Então, esse tempinho você tem para as considerações finais. Ok, eu só quero reforçar aqui o que eu disse de ser muito grato a essa instituição pela oportunidade a mim concedida de lecionar essa disciplina para pós-graduação. E essa questão da acessibilidade dos professores, eu acho que ela é de fato um ponto alto da pós. Eu não sei qual é a experiência, eu não estudei em nenhum ambiente que eu não fui assim respeitado pelos professores. Às vezes você pode ali mandar um e-mail para um professor, pedir algum esclarecimento, e o professor não tem tempo, não responde mensagem, não responde e-mail. Mas eu fiquei assim impressionado nos últimos 7 anos da minha vida, nos 8 anos, na verdade, que eu estou aí fazendo mestrado e doutorado, eu tive contato com grandes acadêmicos, pessoas assim que eu vejo o nome, não em nota de rodapé, mas título de livro, título de artigos, que são pessoas assim muito bem respeitadas na academia, nos seus respectivos tópicos de discussão ali. E elas são extremamente acessíveis. Pedem para ser chamadas pelo primeiro nome. Não é por doutor, não é por professor. Pode me chamar de fulano de tal. Eu tenho um professor que pede para ser chamado pelo apelido. O nome dele é James, ele pede para ser chamado de Jim. E mesma coisa com o meu orientador. O nome dele é Jeffrey, pede para chamá-lo de Jeff. Não é doutor fulano. Então, isso é uma coisa que eu tento aplicar constantemente na minha vida. Eu não preciso ser soberbo, arrogante para ganhar respeito dos alunos.
eu posso tratá-los de igual para igual, posso ser gentil com eles, posso me permitir ser acessível se eles quiserem conversar, e vira e mexe, estão me mandando mensagem no WhatsApp, estão me mandando mensagem no Instagram, porque isso é o que o professora deveria ser esse canal livre para se comunicar com o aluno. E aqui eu vejo que funciona muito bem. Então, você que é aluno da pós, parabéns, que bom que está aqui com a gente. Se você ainda não é aluno da pós, aluna da pós, tem aí uns segundinhos aí para abrir as páginas agora e fazer a sua inscrição lá. Isso mesmo. Muito obrigado, você que nos acompanha até aqui. Deixo o contato e e-mail do professor Luiz Gustavo, se você quiser tirar alguma dúvida, na descrição, tanto no Spotify como também no YouTube. E próxima semana temos outro encontro aqui para bater um papo sobre pesquisa, história e arqueologia. Muito obrigado, até a próxima.